Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui, dando continuidade à nossa matéria. Matéria essa que os senhores já sabem qual é, né? Nossa disciplina é o direito penal. E, dentro do direito penal, os senhores também já sabem do que nós estamos trabalhando. Nós estamos falando dos crimes em espécie. E dos crimes em espécie, a parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 361. Dentro desse espaço, a nossa localização está agora no título 11, dos crimes contra a administração pública, que se subdivide em 3 capítulos. O primeiro capítulo nós já superamos. Os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Os famosos crimes, delitos funcionais. Aliás, eu recomendo muita cautela com esses crimes, porque são os delitos que mais caem em prova. Dali, nós fomos para os crimes praticados por particular contra a administração em geral. E trabalhamos também esses crimes, trabalhamos também já esses delitos. E agora nós estamos já no capítulo 3, que são os crimes que ferem, que atingem a administração da justiça, pouco importando se são praticados por funcionários públicos ou se são praticados por particulares. Nós começamos falando do reingresso do estrangeiro expulso. Depois a gente falou sobre o crime de denunciação caluniosa. Depois nós passamos para a comunicação falsa de crime ou de contravenção. Dali a gente foi para a autoacusação falsa. Lembrem disso? Dali passamos para falso testemunho e falsa perícia, onde tinha inclusive o subtipo do 343. E agora a gente finalmente entra num novo tipo penal. Então eu gostaria que os senhores viessem comigo. Nós vamos falar agora sobre o crime de Aqui está, o quadro indica qual é o tipo penal que nós vamos trabalhar. É o crime de coação no curso do processo. Bom, os senhores já conhecem, já sabem qual é a nossa forma de trabalhar. Nós vamos trabalhando itens, né? Ao todo, serão 11 itens que envolvem esse crime. São itens rápidos, itens curtos, alguns que demandam um pouquinho mais, como por exemplo o núcleo do tipo, né, óbvio, mas a maioria são itens rapidinho e pontuais, mas que a gente tem que saber para a prova. O item 1 é um dos mais rápidos, mais curtos e mais simples, mas vamos falar sobre ele agora, né? Dispositivo legal. Dispositivo legal, ou seja, onde nós localizamos o crime de coação no curso do processo. Nós vamos localizar, amigos, esse delito no artigo 344 do Código Penal Brasileiro. Lá vai estar o crime de coação no curso do processo. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, como a gente sempre faz. Vejam, aqui está a rúbrica marginal. A rúbrica marginal está ali, clara para nós, né? Coação no curso do processo. Vamos fazer a leitura agora.
usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Bom, fizemos a leitura do artigo. Fazer a leitura do artigo sempre é importante para que a gente se situe. Embora eu feche a tela do quadro agora, eu gostaria sempre que os senhores tivessem a legislação do lado, a legislação em mãos, porque talvez, eventualmente, eu não vá abrir a tela, mas eu vá falar do artigo. Então, fiquem espertos quanto a isso. Vencido o item 1, a gente vai para um item 2. E o item 2 é uma introdução, amigos, para falar sobre uma coisa que nem todo mundo se dá conta, que é uma organização lógica do nosso Código Penal quanto a esse tipo de crime. Percebam que quando a gente começou os crimes contra a administração da justiça, a gente começou com o reingresso de estrangeiro expulso. Esse crime é um crime independente. Até ali já foi. Depois a gente passou para crimes que prejudicam a administração da justiça também, mas que fazem a justiça de trouxa, que fazem a justiça de boba. O primeiro é a denunciação caluniosa, um crime gravíssimo, porque faz com que a polícia instaure procedimentos contra pessoas determináveis, e isso pode prejudicar, inclusive, a reputação dessas pessoas. Concordam comigo? Depois a gente viu um crime, que é a comunicação falsa de crime e contravenção, que em tese não vai prejudicar uma pessoa determinada, certo? Talvez é uma pessoa até inexistente. Aí é só a justiça mesmo que se prejudica. Mas são crimes que induzem, prejudicam a administração atrapalhando. Dali, meus amigos, a gente começa com aqueles crimes em que os personagens buscam favorecer alguém. São formas de corrupção, corrupção contra a administração da justiça. O primeiro crime, depois desse de comunicação falsa de crime ou contravenção, aliás, nem é ainda, né? É o crime de autoacusação falsa. A autoacusação falsa continua ainda sendo o atrapalho à administração, certo? Embora ele possa também querer trazer benefício a alguém, porque um pai pode daqui a pouco querer se autoincriminar para proteger um filho, por exemplo, e isso prejudica a administração da justiça, porque ela vai provavelmente condenar um inocente e absolver um culpado. Mas a partir do 342, ali, meus amigos, nós já temos corrupções, né? Onde se busca obter vantagens para alguém. Quando uma testemunha omite a verdade, nega a verdade, cala a verdade, ela está, embora não seja necessário, com algum intuito, com algum objetivo. Provavelmente a proteção de alguém. Ou será que ela não está querendo obter alguma vantagem, até mesmo econômica, pecuniária? Não é verdade? Isso pode acontecer. Agora, os crimes de corrupção, em tese, eles não estão nos crimes contra a administração da justiça. Os crimes de corrupção, eles estão, em tese, nos crimes praticados por particular contra a administração. É o crime, por exemplo, de corrupção ativa. Não é verdade? Lá nos crimes praticados por funcionário público, é o crime de corrupção passiva. É quando
não envolve suborno, e aí nós temos o tráfico de influência, que não deixa de ser uma forma de corrupção. Só que agora a gente tem formas de corrupção violenta. É isso que nós vamos ter agora aqui. Desculpem. Modalidades de corrupção violenta. Vamos botar assim, apenas assim. E como é que eu sei que é violenta, pessoal? Por causa do modus operandi. Usar de quê? Violência ou grave ameaça. Com qual objetivo? Favorecer interesse próprio ou alheio. Então o objetivo é corromper as partes, só que através desse meio violento. Percebem? Esse é o primeiro crime. Vocês vão ver que o próximo crime que nós vamos trabalhar, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, também tem violência. Também tem violência contra pessoa ou coisa. Depois nós temos um subtipo que também tem violência contra pessoa ou coisa. Então nós estamos agora em um capítulo que não dá para fugir da corrupção, mas agora a título de violência. Certo? A gente sai das corrupções comuns e a gente adentra nos tipos penais com coação e violência, ainda visando as corrupções. Certo? Por isso, né? Violência grave ameaça. Vencido esse item, a gente vai agora para o item 3. O item 3, amigos, é a nossa objetividade jurídica, certo? Ou seja, qual é o objeto jurídico que está sendo atingido aqui? E aí, obviamente, como todos os crimes deste capítulo, estamos falando da administração da justiça. Mas, de que modo na administração da justiça? Ora, pessoal, vocês sabem que quando ocorre um delito, quando ocorre uma infração penal, existem órgãos incumbidos da apreciação, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, seja a autoridade policial, assim como também existem os serventuários da justiça, peritos, testemunhas, as partes em geral. Essas pessoas todas, elas têm que atuar com
Aqui está. Elas precisam e elas têm que atuar com independência e isenção. Certo? Juiz é independente e isento. Ministério Público, certo? Ao contrário do que muita gente pensa, é imparcial. As partes, elas têm que ter liberdade. A pergunta que se faz é: que garantia que a administração da justiça vai ter de que realmente o procedimento administrativo, judicial, policial, juiz arbitral vai ser conduzido da forma correta se as pessoas, se as partes, se os envolvidos são coagidos com violência ou ameaça? A tendência é que realmente vai haver falha na administração da justiça, vai haver falha no judiciário, vai haver falha por parte do MP, vai haver falha por parte da polícia, porque a testemunha coagida, a tendência é mentir. O perito, a tendência é elaborar um laudo incorreto, certo? Então a objetividade jurídica é essa, é a administração da justiça com base na independência, isenção e liberdade das partes, para que elas possam, cada uma, exercer a sua função como lhe é devida. Certo? Muito bem. Vencido aqui o item 3 também. Item 4. Objeto material. Objeto material. Pessoal, quando a gente fala em objeto material, a gente quer saber contra quem esse crime é cometido. A administração da justiça não é uma pessoa. No objeto material, a gente tem que falar de uma pessoa. Então aqui é óbvio que nós estamos falando de quem? É a pessoa física que suporta a violência ou a grave ameaça, certo? É a pessoa física que suporta a violência ou a grave ameaça. É só a gente pegar aqui o 344, nós vamos chegar a essa conclusão. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade. Autoridade é uma pessoa, parte é uma pessoa ou qualquer outra pessoa que funcionam é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. E aqui existe uma questão interessante, né, pessoal? Existe uma questão interessante aqui. Já caiu em prova, alegando que coação no curso do processo, a vítima tem que ser necessariamente uma autoridade ou a parte no processo. Não é preciso, porque se vocês forem olhar aqui, e aqui foi eu puxar de novo, a gente fala aqui, ó, em autoridade, parte
ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir no processo. A gente chama isso, pessoal, de interpretação analógica. Interpretação analógica. Vocês vão me perguntar o que seria interpretação analógica? A grosso modo, é quando o legislador traz alguns exemplos e depois ele diz, ou qualquer outra pessoa. Então ali é como se dissesse assim, ó, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra qualquer pessoa, como, por exemplo, autoridade ou parte. Vocês estão entendendo? Então, aqui, eu posso afirmar aos senhores que, por força da interpretação analógica, a gente sabe que essa pessoa física aqui pode ser qualquer pessoa. Não precisa ser necessariamente o juiz, mas pode ser o juiz. Não precisa ser necessariamente o membro do Ministério Público, mas pode ser o membro do Ministério Público. Não precisa ser necessariamente o delegado de polícia, mas pode ser o delegado de polícia. Não precisa ser necessariamente a vítima, que é parte, mas pode ser a vítima. Não precisa ser necessariamente o réu, mas pode ser o réu. Assim como pode ser também pessoas que não são partes, mas que estão envolvidas no processo, como, por exemplo, a testemunha. Como, por exemplo, o perito. Como, por exemplo, o assistente de acusação. Se deram conta? Um juiz leigo. Pode ser toda e qualquer parte. Agora, e se essa violência ou a ameaça, tá? Se essa violência ou ameaça, ela for dirigida a uma pessoa, a alguém que não tem capacidade de intervir no processo. Essa pessoa não tem capacidade de intervenção. Por exemplo, tá? Essa violência ou ameaça, ela é encaminhada apenas ao sujeito que faz um pregão ali, ou a um estagiário que não pode fazer nada no processo. Aí o crime dele é outro. O crime não vai ser coação no curso do processo, porque por mais que o sujeito ameace, por mais que use de violência, ele não vai conseguir intervir no processo. Aí o crime vai ser qual? Aí o crime vai ser provavelmente lesão corporal. Aí o crime vai ser ameaça. Aí pode ser que a gente tenha contravenções de vias de fato. Então, cuidado. Embora seja qualquer pessoa no objeto material, tem que ser pessoa capaz de intervir no deslinde do processo. Certinho? Maravilha. Vencido aqui também. Entramos no ponto principal. Núcleo do tipo. Núcleo do tipo é um crime mononuclear, só tem um tipo, crime simples. O tipo penal é usar. É isso aqui. Se vocês pegarem lá o 344, é usar. Usar o que é, amigos? Empregar. Desculpem.
Usar está aqui, empregar, certo? Aí, o que fala o artigo 344? Fala de violência, mas fala também de grave ameaça. A violência, pessoal, desculpem. A violência aqui, ela se refere ou à força física, ou ela se refere a vias de fato, certo? Força física ou vias de fato. A força física é a lesão corporal. Então o sujeito usa de lesão corporal contra um dos envolvidos no processo, certo? Com o fim de interesse próprio ou alheio. Um exemplo desse tipo de situação é, por exemplo, efetuar socos contra o perito. Socos contra o perito é força física. Vias de fato é uma contravenção. É quando tu usa uma força física bem pequena, apenas com o intuito, amigos, de intimidar a pessoa. Por exemplo, aqui, para intimidar a testemunha, o sujeito profere empurrões contra ela. Se deram conta? Isso é um exemplo de vias de fato. Aqui está. Só que não é apenas a violência que o artigo 344 fala. O artigo 344 fala também, meus amigos, sobre grave ameaça. Grave ameaça é promessa de realização de mal grave. Promessa de realização de mal grave. Um exemplo clássico, por exemplo, é ameaçar um perito de morte. Ameaçar uma testemunha de morte. Agora, olhem a expressão que eu vou botar aqui do lado. É preciso analisar o caso concreto. Por quê? Porque determinado teor de ameaça talvez intimide uma pessoa dos envolvidos no processo, mas não outra. Por exemplo, determinado grau de ameaça pode intimidar uma testemunha. E aí vai caracterizar o crime de coação no curso do processo. Mas talvez essa mesma intimidação, essas mesmas palavras, não intimidem, por exemplo, uma autoridade policial. Se deram conta disso? Talvez a autoridade policial não, para ele é irrelevante. E aí nós não vamos ter a coação no curso do processo. Ok? Outra questão importante ainda aqui, pessoal, que eu quero que vocês entendam. A ameaça, tá? A ameaça, ela precisa conter a promessa de um mal injusto. Por exemplo, o sujeito promete matar a testemunha. Isso é um mal injusto.
porque não existe nenhum lugar permitido para matar a pessoa. Mas e se a ameaça contiver um mal justo? Pois é, existe um autor chamado Guilherme de Souza Nutti, e esse é o entendimento que vocês têm que usar a título de prova, tá? A título de prova, vocês precisam usar esse entendimento de que o mal, ele não precisa ser injusto, ele pode ser justo. Exemplificando, tá? Um réu, ele chega para o juiz e diz assim: olha, seu magistrado, eu sei de infrações que o senhor cometeu. E esse magistrado realmente cometeu essas infrações. Se o senhor não me absolver, eu vou contar e o senhor vai ter a carreira destruída. Pronto, isso já é suficiente para prejudicar o andamento do processo, o curso do processo. Então não importa, pessoal, se o mal é injusto ou não, basta que seja a grave ameaça. Boa questão para cair em prova, não é verdade? Então cuidem com isso também. Uma outra questão que o STJ teve que enfrentar é quando, por exemplo, num espaço pré-audiência, nós temos lá familiares do réu próximos com as testemunhas do fato. Isso caracteriza a coação no curso do processo de per si? Não. Principalmente, obviamente, se não há violência ou grave ameaça. Se houver violência ou grave ameaça, tem que analisar o caso concreto. Mas só o fato de contato de familiares do réu com testemunhas do fato, e esse contato pode ser contato verbal, por exemplo, isso por si só não caracteriza esse crime. Certo? O advogado que orienta a testemunha. Advogado orientando testemunha não é coação no curso do processo. Aliás, é função do advogado orientar a testemunha. Certo? Nós não vamos falar aqui também em coação no curso do processo. Agora, chegou o momento de falar de que processo é esse. Então eu preciso manter aqui o núcleo do tipo, certo? Eu mantenho o núcleo do tipo aqui. Mas agora a gente tem que vir, amigos. E eu gostaria que os senhores pegassem aí na legislação de vocês, porque falem que processo judicial fala em processo policial fala em procedimento administrativo ou processo administrativo, e fala também em juízo arbitral. Já adiantando, pessoal, esse rol é um rol taxativo. Só há coação no curso do processo, certo? Em uma dessas situações aqui. Em uma dessas 4 que aqui estão. Certo? Então vamos cuidar em relação a esse ponto. Quando fala aqui em processo judicial, se o legislador não distinguiu, o intérprete também não distingue. Então pode ser processo judicial
de qualquer natureza. Pode ser criminal, pode ser civil, pode ser trabalhista, pode ser de jurisdição contenciosa, pode ser de jurisdição voluntária, pode ser qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Basta que seja o que, meus amigos? Um processo judicial. Processo policial, essa expressão não existe dentro do nosso ordenamento jurídico. Por isso que a gente sabe que aqui é o famoso inquérito policial, certo? Sabemos que é o inquérito aqui. Processo administrativo, o famoso PAD. Processo administrativo disciplinar, aquele que os servidores públicos são submetidos quando, em tese, cometem uma infração disciplinar. Certo? Aqui no processo administrativo, inclui também o chamado inquérito civil. Movido pelo MP. Uma atenção importante, tá? Existe o procedimento alfandegário. Questões procedimentais da alfândega são administrativas. Para o STJ, nesse procedimento, não configura coação no curso do processo, certo? Não será configurado aqui coação no curso do processo. Então, isso é muito importante também para que a gente tenha a devida atenção. E o juízo arbitral? O juízo arbitral, meus amigos, ele está estabelecido em uma lei. O juízo arbitral a gente vai encontrar na Lei 9307 de 96. Dispõe sobre a arbitragem. E aí vocês vão ver que diz aqui o artigo 1º, ó. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Certo? Então, o que é o juízo arbitral? Juízo arbitral, primeiro, pessoal, é um procedimento extrajudicial. Tem por finalidade dirimir conflitos. Que versam sobre bens disponíveis. Eu acho que para o que serve aqui para nós, a título desse crime, isso está de bom tamanho, certo? Então, são nesses casos aqui que a coação no curso do processo pode incidir. Por fim, pessoal, nesse ponto, quanto
a essas características, muitos perguntam para mim, alunos perguntam, embora nunca tenha caído em prova, se advogado tem imunidade. Não. Por exemplo, tá? O réu chega para o advogado e diz, olha, diz para a testemunha lá que se ela testemunhar contra mim, eu vou matar ela. E o advogado apenas é um mercador da informação. Ele apenas vai lá e comunica, olha, meu cliente diz que não está satisfeito contigo. Dependendo do que tu depor, ele quer te matar. Nesse caso, o advogado ele vai ser partícipe do seu cliente. Os dois vão responder por coação no curso do processo. Tanto o réu quanto o advogado. Certo? Cuidem isso, pessoal. O advogado não tem imunidade. E agora, para terminar o núcleo do tipo, para encerrarmos o núcleo do tipo penal, nós temos coação no curso do processo, e CPIs. Coação no curso do processo e CPIs. Pessoal, CPIs vocês já devem ter ouvido falar do que é, né? São as chamadas comissões parlamentares de inquérito. Aí nós vamos ter uma lei nas CPIs, que é a lei 1492, se não me engano, 1579, tudo a ver. 1579 de 52. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa lei. Pegamos a lei 1579 de 52, dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. Percebam que as CPIs não estão em processo judicial, não estão no inquérito policial, não estão no processo administrativo e não estão no juízo arbitral. É porque as CPIs têm um procedimento próprio. Artigo 4º. Constitui crime. Constitui crime. Impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros. Então, cuidem em prova. Se envolver CPI, certo? Se envolver CPI, meus amigos, vocês já estão sabendo, certo? Já estão sabendo que o crime não é o do 344, é do artigo 4º, inciso 1 da lei das CPIs. Fácil assim, simples assim, resolvido está. Saímos no número 5, entramos no número 6, que agora já é uma reta final.
Sujeito ativo, pessoal, sujeito ativo. Sujeito ativo não dá para esquecer que nós estamos falando de crime comum. Crime comum ou geral, ou seja, crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. E agora vem o grande segredo. O grande segredo que é o que o artigo diz. Não é preciso que o agente haja por interesse próprio. Não é preciso que o indivíduo atue, haja por interesse próprio. Basta ver aqui, ó. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Próprio ou alheio. Certo? Então, grande cuidado em relação a isso também. Grande cuidado em relação a esse ponto. Ok? Beleza. Vencemos o item 6. Vamos para o item 7 de 11. O item 7 eu acho que é o mais rápido de todos. Sujeito passível Estado. Lembrando, meus amigos, que sujeito passível Estado de forma direta ou imediata. Direta ou imediata. De forma, vamos botar aqui, Estado e a pessoa física, né? E a pessoa. O Estado sujeito passivo, direto ou imediato. Sempre vai ser o Estado, porque nós estamos falando de crimes contra a administração pública, ou seja, crimes contra a administração da justiça. A pessoa que sofre a violência, sujeito passivo, indireto ou mediato. Aqui está, fácil também de entender, né? Isso aqui a gente já está martelando em vários crimes há muito tempo. Vencido o item 7, vamos para o item 8. O item 8 também não é muito difícil aqui. O item 8, meus amigos, versa sobre o elemento subjetivo. O elemento subjetivo, por óbvio, é o dolo.
Lembrem, pessoal, que de regra geral, os crimes contra a administração pública são puníveis somente na forma dolosa. A exceção é lá no capítulo 1, que o peculato pode ser culposo, e no capítulo 3, que é onde nós estamos, que é o crime do artigo 351, que tem a modalidade culposa também, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. São os únicos dois crimes, então aqui tem dolo, certo? Mas existe aqui uma finalidade específica de agir. E vocês sabem qual é, né? É só pegar o artigo, fica claro de perceber. Usar de violência ou grave ameaça, e aí vem a palavrinha que mostra o fim específico. Com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Se deram conta? Com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Só que tem um detalhe, tem que ter nexo causal com o processo. Por exemplo, se o réu ameaça o promotor de justiça de morte porque o promotor se engraçou com a sua mulher, o crime é de ameaça apenas. Não é coação no curso do processo, porque o objetivo do réu nesse caso não é alterar o processo, é vingança pessoal. Se deram conta disso? Então, muito cuidado e detalhe em relação a isso. Foi o item 8. Item 9. Consumação e tentativa. Antepenúltimo item. Consumação e tentativa. Prezados amigos, eu quero que vocês entendam que o crime de coação no curso do processo é um crime formal. Ou seja, é um crime também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado. Crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Ora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amigos, uma coisa. Deixa eu só ver como é que eu estou de bateria. Que eu estou nervoso quanto a isso, eu fico tão apavorado. Tô bem de bateria. Vai dar para terminar o bloco. Isso quer dizer, pessoal, que no momento em que o sujeito, em que o agente usa de violência ou de grave ameaça, com a finalidade de prejudicar o andamento do processo, de obter o interesse próprio alheio, ele já consumou o crime. Mesmo que ele não alcance o seu objetivo, certo? Que é prejudicar a administração da justiça, o crime já está consumado. Vem comigo. Olhem aqui, ó. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio alheio. Até o momento que ele faz isso aqui, nós já vamos ter aqui a consumação. Vamos supor que o sujeito soqueia um policial ou soqueia uma testemunha, mas a testemunha vai lá e dá o depoimento correto e a administração da justiça não é prejudicada.
O crime de coação no curso do processo está consumado, certo? O crime está consumado. Isso é um crime formal. Mesmo que o sujeito não alcance o seu objetivo, não alcance aquilo que ele tanto queria, só o fato de usar a violência ou grave ameaça com essa finalidade já consuma o crime. Certo? Bom, e a tentativa? É cabível tentativa? A resposta é possível. É possível desde que o crime seja subsistente. É possível desde que o crime seja plurissubsistente, ou seja, é possível a tentativa se for possível fracionar o iter criminis. Por exemplo, se eu quero coagir uma testemunha ou um perito oralmente, é óbvio, pessoal, que vai ser impossível a tentativa. É impossível a conatus, porque ou eu vou verbalmente externar o que eu quero e o crime está consumado, ou eu não vou falar e o fato é atípico, o fato não é crime. Concordam comigo? Não é verdade? Agora, se eu puder fracionar o iter criminis, é possível a tentativa. Por exemplo, o sujeito envia uma carta para uma testemunha ameaçando-a de morte, se ela resolver depor. Certo? Mas essa carta se extravia nos correios. Nesse caso, a tentativa é possível. O início da execução aconteceu e a consumação não houve por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, se perguntarem uma questão de prova se é possível tentativa do crime de coação no curso do processo, a resposta é sim, é possível. Certo? É possível, desde que na forma plurissubsistente, que eu possa fracionar o iter criminis. Muito bem, dito isso, penúltimo item. Penúltimo item. Item 10. Concurso material obrigatório. Concurso material obrigatório. O que isso quer dizer? Concurso material, pessoal, quer dizer que o indivíduo vai responder por 2 ou mais crimes. E como é que eu sei disso? Primeiro, quando eu venho para a pena. Vejam que a gente não falou ainda da pena. Nós vamos falar dela agora. Pena. Primeiro, não é detenção. A qualidade da pena privativa de liberdade aqui é de reclusão. A pena mínima é de 1 ano. Então, nós estamos falando aqui de uma infração de médio potencial ofensivo. Ou seja, aplica-se o artigo 89 da Lei 9.099 do GCRIM. Aplica-se o benefício aqui da suspensão condicional do processo. Só que agora, vejam, é cumulado com multa,
além da pena correspondente à violência. Só que essa violência aqui, pessoal, é essa aqui, ó. É a violência física. O que não entra aqui? Primeiro, não entra vias de fato. Então, por exemplo, se o sujeito der um empurrão em um perito, ele responde só por coação no curso do processo, porque a lei de contravenções diz que vias de fato sempre são absorvidas pelos crimes, certo? Então tem que ser pelo menos, no mínimo, aqui lesão corporal leve. Dá um soco que fique marca, aí vai responder tanto por coação no curso do processo, quanto pela pena da lesão corporal. Ah, e se for ameaça? Ameaça, meus amigos, fica absorvida pela coação do curso do processo, porque foi o meio usado para esse crime. E tanto que fala aqui, ó, além da pena correspondente à violência. Não fala aqui, além da pena correspondente à violência ou à ameaça. Certo? Então, só a violência física que vai dar concurso material obrigatório, que vai fazer com que a pena vai ser somada. O juiz vai pegar a pena de 1 a 4 anos da coação do curso do processo, vai pegar a pena da violência, sei lá, 3 meses a 1 ano da lesão leve, 1 a 5 anos da grave, 2 a 8 anos da gravíssima, 6 a 20 do homicídio, e vai somar as penas. Se aqui deu 2 anos e aqui deu 6, ao total o indivíduo vai ficar com uma pena de 8 anos de reclusão. Certo? E por fim, para encerrarmos esse grande bloco que foi esse crime, né? Competência. De quem é a competência para processar e julgar os crimes de coação no curso do processo? A regra, amigos, é da justiça. Eu tenho que trocar esse pincel já vermelho, né? É da justiça estadual. Mas isso é regra geral. Isso é regra geral. Porque se porventura atingir interesses da União, a competência vai ser Justiça Federal. Então eu boto aqui, ó, exceção Justiça Federal. Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo que tu vai te dar bem. Vamos dar uma olhadinha. Constituição. Eu quero ir lá no 109. Voando para o 109. Que loucura. Opa. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
excluídas contravenções e ressalvada a competência da justiça militar ou justiça eleitoral. Então já teve julgado, a jurisprudência, por exemplo, estabeleceu que em um processo trabalhista, por exemplo, a Justiça do Trabalho é vinculada à Justiça Federal. Coagir membro da Justiça Trabalhista, quem vai julgar não vai ser um juiz estadual. Quem vai julgar a coação no curso do processo vai ser um juiz federal. Certinho? E assim, meus amigos, nós fechamos o tema de coação no curso do processo. Temos um outro crime a trabalhar agora, que é meio primo irmão desse, que é o exercício arbitrário das próprias razões, mas isso é assunto para o próximo bloco. Agora, merecidamente, vamos tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada, daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.